Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, bom mais uma vez juntos, louvando a Deus, meditando na palavra do Senhor. Hoje vamos encerrar a sequência dos nossos estudos sobre o pequeno, mas profundo, edificante, maravilhoso livro de Efésios. E nós vamos já abrindo a nossa Bíblia. Prepare a Bíblia, prepare a harpa, como sempre, prepare a oferta. E vamos abrir em Efésios capítulo 6 e vamos meditar na palavra de Deus. Nós estudamos na escola dominical ao longo do trimestre passado sobre família, todo o projeto de Deus para a família. Por isso nós vamos, no nosso estudo aqui, avançar, pular o capítulo 5, que trata de família. E se você quiser interar, se aprofundar no estudo da família, está disponível na nossa página no Facebook, na Escola Bíblica Dominical. Ao longo dos 3 meses passados, todos os domingos temos uma lição sobre família. E para atualizarmos o nosso estudo, nós vamos para Efésios 6:10 e iniciar o nosso estudo. Então vamos iniciar orando ao Senhor, dando graças a Ele por mais essa oportunidade de estarmos juntos, eu aqui com a nossa igreja, da nossa casa, você com a sua igreja, na sua casa. Vamos estar nesse propósito de fé, de louvar a Deus, de adorar a Deus, e cumprimos o nosso culto de adoração ao Senhor. Maravilhoso Deus, graças te damos por mais esta oportunidade que estamos juntos e queremos te adorar, te agradecer por tudo que tu tens feito por nós. Perdoa a nossa falha, as nossas limitações, a nossa pouca visão, Senhor, e provê sobre nossas vidas. Ministra, Senhor, bênção, ministra providência, ministra cura na vida dos teus filhos, na casa dos teus filhos. Guarda, abençoa, edifica, Senhor. Opera poderosamente, dependemos de ti, sem ti nada somos, nada podemos fazer. Te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, vamos estudar hoje o último capítulo de Efésios. Vamos ler Efésios capítulo 6, a partir do verso 20, 10 até o verso 20. Nosso tema de estudo hoje é batalha espiritual e as armas do crente. Esse é o texto mais referenciado na Bíblia quando nós tratamos de batalha espiritual. O que é batalha espiritual? É a nossa luta contra as forças espirituais. Nossa luta que não é contra a carne e o sangue, como a Bíblia diz. E nós travamos diariamente, constantemente estamos em luta. E quando nós falamos de batalha espiritual, é inevitável que nós recorramos aqui a Efésios capítulo 6, que nos dá um segredo de Deus, né? Revela segredo dos céus para vencermos as nossas lutas espirituais. Então leiamos Efésios 6, 10 em diante, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido
os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Então, nós estamos aqui diante de um texto bastante profundo. Na verdade, eu creio que só esse texto mereceria um trimestre inteiro. E, na verdade, existem estudos sobre luta, sobre guerra espiritual, que demandam um trimestre inteiro. Então, vamos tentar ser breves, difícil, mas vamos tentar. E temos que entender, a primeira coisa que temos que entender é que no momento que nós fazemos parte desse povo, né? Lembrando que Paulo inicia o livro de Efésios revelando acerca do grande mistério da nossa geração, da nossa dispensação, que é a igreja do Senhor, o povo de Deus, né? Que agora em Cristo Jesus é feito um povo diferente do Antigo Testamento, um povo agora que é composto por judeus, por gregos, por gentios, por todos que em Cristo Jesus, pela fé, pela graça de Deus, através da fé, foram feitos parte desse povo, que é um povo predestinado à salvação e à vida eterna, eleitos para serem discípulos, para serem um povo diferente. E nós que confessamos a Jesus como Salvador, que cremos e aceitamos o sacrifício ali no Calvário sobre as nossas vidas para perdão de nossos pecados, nós fazemos parte desse povo. Agora, eu tenho uma notícia para ti que você não vai gostar muito, né? Nós somos um povo de paz, nós somos um povo pacífico, de boas obras, que glorificam a Deus, mas no momento em que nós fazemos parte desse povo, que nós entramos nesse exército, nós entramos numa guerra. E isso nós não podemos evitar. Não adianta você tentar fazer um acordo de paz com os nossos inimigos espirituais, dizendo assim, olha, eu não vou mexer com você, você não mexe comigo, fica no teu canto, eu vou ficar no meu, a gente vai seguir os nossos caminhos em paz, né? Não adianta, porque você inevitavelmente, a partir do momento em que você entra nesse exército, faz parte desse povo, automaticamente você ganha um inimigo feroz, um inimigo que batalha dia e noite, que assim como o Senhor, né, lá no Salmo 121 diz, não dorme nem dormita o guarda de Israel, também não dorme, não dormita os inimigos das nossas almas, são seres espirituais poderosos, são anjos que caíram junto com Satanás e que formam um exército bem organizado, preparado, que conhece profundamente os limites humanos, né, as fragilidades humanas e que procuram, né, criar armadilhas, ciladas, para que nós nos desviemos dos propósitos de Deus. Não adianta você dizer que não quer brigar, não adianta que você não quer combater, não adianta. Você agora é alvo, você agora entrou numa guerra, você agora está num campo de batalha que você não pode abrir mão, não pode sair, e nós precisamos estar
preparados para essa batalha. A boa notícia é que em Cristo Jesus, em Romanos 8, Paulo diz: nós já somos mais que vencedores. Porque em Cristo Jesus, quando estamos em Cristo, nós passamos a também ter acesso, direito a armas espirituais, poderes espirituais que não vêm de nós. Apesar do título da lição comentarista diz das armas do crente, Paulo diz aqui, revestivos de toda a armadura de Deus, no verso 11 do capítulo 6. Ou seja, Deus, pela sua infinita graça e poder, ele já colocou à disposição da sua igreja armas espirituais, poderes espirituais, que estão à nossa disposição, que nós podemos fazer uso deles para combater e vencer os inimigos da nossa alma. Que coisa boa, não é? Agora, você, como todo bom soldado, se você não conhecer estas armas, não estiver treinado, bem treinado para usá-los, se você não tiver conhecimento de como manipular essas armas, deixa eu te dizer, você vai cair no campo de batalha, você vai falhar nessa briga, porque todo soldado, ele é disciplinado, treinado ao extremo, ao cansaço, para que ele possa saber atirar bem, se defender bem, lutar bem, estar fisicamente preparado. Assim também nós que fazemos parte desse exército, nós precisamos da mesma maneira utilizar com excelência essas armas. Quanto mais você souber utilizá-las, mais você será bem-sucedido nesta guerra. E se você não souber usar, você será uma presa fácil do inimigo. Então, que armas são essas? Né? Que inimigos são esses? Em primeiro lugar, nós já falamos aqui, esses inimigos, eles não são inimigos visíveis, não são as pessoas com quem convivemos. Nós estamos falando aqui de coisas espirituais. Paulo aos Coríntios diz que o homem espiritual, ele discerne, ele entende das coisas espirituais. Mas o homem carnal, o homem material, ele não conhece essas coisas, parece coisas loucas, que não tem muito sentido. Mas a nossa luta não é contra os nossos inimigos, apesar de olharmos os inimigos, alguém que nos comete perseguições, humilhações, injustiças, alguém que não gosta de nós e nos combatem. Apesar de olharmos fisicamente, identificarmos pessoas pelos seus nomes, não são contra eles que é a nossa luta. Paulo diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra homens, não são contra pessoas. Na verdade, essas pessoas, elas podem estar sendo instrumentos do mundo espiritual do mal, assim como nós somos instrumentos de Deus para que Deus se manifeste. Há também os filhos das trevas, como diz João, né? João diz na sua primeira epístola que isso existem duas categorias de pessoas, os filhos da luz e os filhos das trevas. E assim como os filhos da luz são instrumento de Deus para revelar e refletir a luz de Deus, assim também os filhos das trevas são usados para refletir o mal e as trevas. Mas não são contra eles a nossa luta, nós não vamos combater carne, nós não vamos brigar com as pessoas, não. Paulo diz que nós devemos focar no mundo espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta são contra espíritos, ele diz aqui, potestades, principados, príncipe das trevas desses séculos, hortes espirituais da maldade, que estão nos lugares celestiais. Quando ele fala no lugar celestial, está falando do mundo espiritual, que não está visível a nós nos ares, estão aí espalhados, não é? A gente não vê fisicamente, por não vê-los, às vezes nós somos pegos desprevenidos, às vezes não vigiamos, achamos que estamos seguros, estamos tranquilos, estamos em paz,
e somos surpreendidos com um ataque maligno. Então nós temos que estar como bons soldados, sempre vigilantes. São esses nossos inimigos. E Paulo deixa claro que são entidades, é o mundo espiritual da maldade que é bem organizado. Né? Fala de potestades, de principados, príncipe das trevas, hostes. Então, eles são extremamente organizados, eles são extremamente conhecedores das limitações humanas, eles nos conhecem e conhecem também a Deus. Não só conhecem, como Pedro diz que eles conhecem e eles temem e tremem diante de Deus. Eles conhecem bem. Nós, às vezes, nos achamos conhecedores quando lemos muito, estudamos muito, mas nosso conhecimento não se compara ao deles, porque eles estão aí desde também que eles caíram, eles estão e conhecem a evolução, desde a criação do mundo, eles vêm acompanhando a humanidade. Então, estes são os nossos inimigos poderosos, contra os quais nós, humanamente falando, nas nossas forças humanas, nas nossas habilidades humanas, nos nossos conhecimentos humanos, não podemos confrontá-los. Porque, como diz o salmista, nós fomos feitos menores que os anjos. E eles são anjos caídos. Deus não tirou-lhes o poder. Deus não lhes tirou-lhes habilidades. Deus simplesmente os expulsou do céu e os condenou a viverem nessa situação até o tempo determinado. Lá em Apocalipse fala desse tempo em que eles serão jogados no inferno e no lago de fogo, porque o inferno foi preparado para Satanás e os seus anjos, é o que disse Jesus. Então, esses são os nossos inimigos, mas Deus, ele está por nós. E como diz Paulo aos Filipenses, maior é aquele que está conosco, mais poderoso é aquele que está conosco. Então nós precisamos nos achegar a Deus para estarmos firmes, constantes e preparados. E Deus já disponibilizou, presta atenção, não é que ele vai disponibilizar, não é que ele vai prover. Deus, ele já colocou à nossa disposição um arsenal de guerra espiritual. E já colocou à nossa disposição, como exército de Deus, armas que nós precisamos entender, conhecê-las, entendê-las, treiná-la com elas, sermos exímios manipuladores, exímios instrumentistas, exímios guerreiros que usem com excelência essas armas, porque quanto mais hábeis nós formos com essas armas, mais preparados nós estaremos para a batalha. Então essas armas vai nos fazer o quê? Estar firmes, lutar, né? E permanecer firme contra todas as astutas ciladas do diabo. Que armas são essas? Ele vai colocar e vai elencar essas armas para nós. Então ele diz: tomai todas as armaduras de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. A primeira coisa que você precisa saber aqui, aliás, primeira não, que nós já meditamos e falamos sobre muitas coisas, é que o dia mau é uma realidade bíblica. O dia mau é aquele dia em que somos confrontados pelo mal, né? Quando Paulo diz aqui do dia mau, ele está falando no dia em que somos provados, confrontados, tentados. Ele está falando, lembre que ele fala aqui no versículo 11, sobre as astutas ciladas de Satanás. Quando essas ciladas são manifestas, quando essas ciladas começam a serem operadas contra nós, é que Paulo chama do dia mau. E dia mau sempre vai ser realidade na vida espiritual do cristão. Não adianta orar, né? Jesus nos ensinou a orar e disse: livra-nos do mal, né? Mas o dia mau aqui vai ser uma realidade. Você vai ser tentado, você vai ser confrontado por Satanás. Satanás vai tentar tirar do teu coração
a tua fé, vai tentar desgastar o teu propósito, vai levantar barreiras, vai levantar empecilhos. E as maiores barreiras, acredite em mim, elas são aquelas barreiras psicológicas, com palavras, né, como aconteceu com Jesus. Jesus, ele teve o seu dia mau lá no deserto, quando foi provado por Satanás. Ele passou 40 dias e 40 noites tentado por Satanás. E no final, a Bíblia diz que Satanás veio e tentou Jesus com a sua palavra. Então, este é o dia mau. E não pense que nós estamos, por sermos crentes, ou por orarmos muito, ou por lermos muito a Bíblia, que estamos liberados ou isentos de passar por esses momentos, de forma nenhuma. Pelo contrário, eu até acredito que quanto mais estamos em propósito, mais estamos buscando, mais estamos crescendo, mais somos confrontados. Jesus, ele foi confrontado por Satanás quando Jesus estava jejuando e orando no deserto. Imagine Jesus ali buscando poder em comunhão com Deus, orando, e nesse momento Satanás veio tentá-lo. Então preste atenção nisso. Não é porque nós oramos mais, porque lemos mais a Bíblia, que estamos isentos. Pelo contrário, eu acredito que é nesse momento que somos confrontados na fé. É nesses momentos que Satanás vai criar uma situação para nos abalar. E muitas vezes nós não vigiamos e somos pegos desprevenidos. Então, vamos aprender a usar essas armas. Quais são essas armas? Né? Lembre-se, dia mal virá. Dia mal virá. Então, primeira arma é, Paulo diz assim, está cingidos os vossos lombos com a verdade. Ou seja, quando ele fala em cingir o lombo, ele está falando do cinturão, né? Cingir significa justamente você colocar a cinta, você colocar uma amarra nas suas vestimentas, que é para prender bem a sua roupa. Então, a primeira arma, o primeiro elemento que Paulo cita deste arsenal é o cinturão da verdade. É você andar em verdade. Satanás vai sempre levantar mentiras contra a tua vida. Ele tentou Jesus com mentiras. Né? Ele diz, se tu realmente és o Filho, ele tenta levantar dúvida às tuas convicções, às tuas verdades. Porque no capítulo anterior de Mateus 3, Jesus estava sendo batizado, veio uma voz dizendo, este é o meu filho. Aí Satanás vem logo em seguida e diz, se realmente tu és filho de Deus, então faz isso aqui, transforma essa pedra em pão. Então Satanás, ele vai sempre combater as verdades de Deus na tua vida. Ele vai sempre tentar dizer que as promessas não vão se realizar. Ele sempre vai contra o que está sendo dito na palavra. Ele sempre vai tentar colocar dúvidas. Será que é de Deus? Será que é o tempo de Deus? Será que eu estou no caminho de Deus? Será que eu estou salvo? Será que eu estou perdoado? Será que... Então, estas mentiras que ele vai levantar, você vai combater com a verdade de Deus na tua vida. Lembre-se que Jesus é a plenitude da verdade, a presença de Deus. Então, quando ele fala cingivos com o cinturão da verdade, é toda a revelação, é toda a presença de Deus na tua vida que vai ajustar bem a tua vestimenta e todas as tuas armas. É importante que você primeiro conheça a verdade, que você viva esta verdade, que você proclame essa verdade na tua vida. E Satanás não vai encontrar brechas para que ele possa tirar a tua fé, estremecer com a tua fé. Quando a gente começa com os serás, por quê, qual o propósito, questionar, duvidar, isso aí já é Satanás querendo trabalhar no teu coração. Mas você tem que ter as verdades, os propósitos de Deus, para que você possa vencer. Então, ande na verdade, pratique a verdade, e aí você vai poder vencer. Quando Satanás vier, digo, vai Satanás, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei que quem deu a palavra é fiel, é verdadeiro, não volta atrás, e não vai voltar, não vai falhar nenhuma da promessa de Deus na minha vida.
Se ele começa a duvidar, será que você é salvo? Aí você tem a convicção da salvação, o Espírito de Deus revela ao teu espírito. Paulo diz em Romanos 8 que você é filho de Deus, que você está no propósito de Deus, que se Jesus voltar agora, você vai estar com ele. Se você morrer agora, você vai para o céu. São verdades de Deus na tua vida. Então, a primeira arma. Paulo continua, investido com a couraça da justiça. Os soldados naquele tempo, né? Hoje são coletes que os nossos soldados modernos usam, coletes com tratados, revestimentos à prova de bala. Naquele tempo eles usavam umas couratas, que eram umas malhas de metal, às vezes de couro muito duro, que quando alguém intentasse uma espada, uma lança, uma flecha, essa couraça, esse colete protegia os órgãos vitais do corpo, coração, fígado, rim. Então, a couraça da justiça é justamente essa proteção de Deus na tua vida. A justiça de Deus. Você terá convicção de que o verdadeiro e justo juiz, como Paulo diz lá em 2 Timóteo, o justo juiz, o reto juiz, ele está trabalhando na tua vida e ele não vai permitir que você seja injustiçado. A justiça de Deus vai se cumprir na tua vida. Salmo 137, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele vai fará. Ele vai fazer com a tua justiça brilhe como o sol ao meio-dia. Se você está sendo injustiçado, se você está sendo de alguma forma perseguido injustamente com acusações falsas, saiba que a justiça de Deus sempre vai prevalecer no mundo e na tua vida. E isto vai fazer com que, quando vem essas mentiras, acusações, você tenha e recorra à justiça de Deus, e isso não vai te atingir. Tem muitos crentes que estão feridos. Na igreja estão feridos por uma perseguição, por uma injustiça que foi cometida, uma palavra que foi levantada, uma mentira que foi colocada sobre a sua vida. E estão feridos, sabe por quê? Porque deixou de confiar na justiça de Deus. A justiça de Deus é como uma couraça que guarda o nosso coração, que guarda as áreas vitais de nossa vida, para que não sejamos atingidos. Vão se levantar muitas injustiças. Satanás, ele sempre vai provar aqueles que amam a Deus. E quando vierem esses elementos, esses levantes, essas ciladas satânicas, nós vamos dizer, não, mas Deus, ele é justo, ele é o justo juiz, ele é o reto juiz, eu confio nele, eu vou descansar, porque Satanás sempre virá com acusações contra a tua vida. E Paulo continua, calçado os pés com a preparação do evangelho das paz, o sapato, né? Os soldados usavam os sapatos para caminhar longamente, e Paulo diz que você tem que estar pronto para caminhar na preparação, na execução, na ministração do Evangelho. Nós fomos chamados para isso. Essa é a principal missão da igreja na terra, é a pregação do Evangelho. E você tem que estar disposto a, em qualquer situação, você sempre trazer o Evangelho à tona, no teu trabalho, na escola. Quantos dos teus amigos da tua sala de aula conhecem o Evangelho de Deus? Que Jesus veio para morrer por nós e todo aquele que nele crê será salvo. Quantos que trabalham contigo conhecem o verdadeiro Evangelho? Quantos que moram no mesmo prédio, na mesma rua que você, já conhecem o Evangelho? E às vezes na guerra, na luta, no levante espiritual, nós imaginamos que não é o melhor momento para pregarmos, não é o melhor momento para nos... mas pelo contrário. Tem duas coisas na Bíblia que não existe um bom momento, um bom tempo. A primeira delas é orar. Paulo diz aos Tessalonicenses, orai sem cessar. E a segunda foi que ele disse a Timóteo, prega a palavra, Timóteo, em tempo e em fora de
tempo, não existe um tempo adequado. Você está na luta, na tribulação, na batalha, na provação, na enfermidade, mas você está ali, preparado para qualquer hora, qualquer momento. A hora, o soldado é assim, na hora que ele diz vamos, não tem hora, não tem madrugada, não tem dia, noite. A hora que tiver, ele tem que estar pronto. E nós também temos que estar pronto, preparados, em qualquer momento, em qualquer hora, para anunciar o Evangelho do Senhor. Na luta, às vezes no hospital doente. Eu me lembro dos últimos dias de Daniel Berg, eu li isso no livro, na biografia de Daniel Berg. Nos seus últimos dias no hospital, na Suécia, já pronto ali para entregar a sua vida ao Senhor, ele saía do seu quarto, da sua enfermaria, e saía pelos corredores visitando os outros quartos, outras enfermarias, pregando a palavra do Senhor. Doente, mas com a preparação do Evangelho. Que coisa preciosa. Verso 16. Tomando também o capacete da salvação. Capacete, não é? Para nós é muito familiar. Naquele tempo eles usavam capacetes de metal, também de couro grosso, que era uma arma de defesa. Quando viesse um ataque, uma espada, uma flecha, uma lança, assim como a couraça da justiça que protege o coração, o capacete protege a nossa mente, né? Protege as nossas convicções de que nós somos de Deus, que existe um lugar preparado para nós, que não importa o que aconteça aqui, por pior que seja, Deus tem um lugar preparado. Nós não somos do mundo, nós estamos peregrinando, nós estamos andando no mundo, mas nós somos de Deus. O céu nos espera, o céu é para nós. Os que já foram antes estão com o Senhor no céu. Esta convicção da salvação, ela é essencial para a nossa vida. A convicção que somos de Deus, que Deus está conosco, que Deus está andando conosco, que Deus está provendo na nossa vida, que Ele está no controle, que Ele já nos tirou do mundo, que somos dEle, propriedade dEle, que Ele vela pelos seus, que Ele toma conta dos seus, que Ele livra os seus, que Ele cura os seus, e que Ele vai cumprir o seu propósito, e um dia Ele vai nos levar, e quando nos levar, Ele vai para o céu. Esta paz que é gerada pela convicção da salvação, ela é uma arma poderosa. Quando Satanás vem dizer, você não é nada, se Deus gostasse de você, Ele não permitia que isso acontecesse na tua vida. Aí você vem e o capacete da salvação, a convicção da salvação, que você é de Deus e que Deus está com você, vem o Espírito, usa essa arma na tua vida e você então rebate os ataques, as mentiras, as ciladas de Satanás, dizendo, eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou salvo, o céu é para mim, o céu é para a minha vida. Que coisa preciosa e maravilhosa. Isto a nossa salvação, a convicção da salvação, ela gera paz, ela gera fé, ela gera propósito na nossa vida. E Paulo vai adiante, estamos no verso 17. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada, ela é a única dessas armas que serve tanto para atacar como para defender, mas principalmente para atacar. Né? E a espada aqui do crente é o quê? É a palavra de Deus. Ela é como uma espada, né? Que diz a Bíblia, de 2 gumes, que ela atinge até a divisão da alma do espírito e revela tudo o que está na vida do homem. Se você quer conhecer como está a tua vida, se você está no propósito de Deus, se não está, conhecer o propósito de Deus para toda a humanidade está aqui na palavra de Deus. E ela é uma arma poderosa, tanto para ataque como para defesa. Quando Jesus estava no deserto, foi essa arma que Satanás usou. Satanás usou essa arma. Usou. Ele atacou Jesus com a arma. E toda vez que ele estava tentando Jesus, atacando Jesus, ele usou
a palavra de Deus. Ele disse: olha, Jesus, transforma essa água, essa pedra, ou te joga daí em chão, porque está escrito. Né? E ele foi citando a palavra. E Jesus se defendeu e atacou Satanás usando o quê? A palavra de Deus. Ele disse: também está escrito, Satanás, porque também está escrito. Então, foi uma batalha de espadas ali entre Satanás e Jesus. Né? Que batalha tremenda ali. Satanás usando a palavra de Deus para atacar e tentar Jesus, e Jesus se defendendo e atacando com a palavra de Deus. Então nós precisamos ser hábeis nessa arma tão poderosa, que nos vai fazer o quê? Nos defendermos. Quando vier a cilada de Satanás no dia mal, tentando te acusar, tentando te derrubar, tentando te humilhar, aí você vai na palavra de Deus, cita a palavra de Deus, porque ela é poderosa para evitar que você caia. O Salmo 119, que é o maior capítulo da Bíblia, foi um capítulo escrito para fazer referência, engrandecer essa arma tão poderosa. E lá está escrito muitas afirmações acerca dessa espada tão poderosa. Ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Diz: como guardará o jovem santo o seu caminho? É só fazer segundo esta palavra. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Então, é uma espada, é uma arma poderosíssima e que muitos não conseguem manipular, porque desprezam. Desprezam. Como desprezam? Não se dedicam a ela, não treinam a palavra, não são hábeis na palavra. Não é? Paulo escreve a Timóteo, diz para ele: olha, Timóteo, usa essa palavra, ser excelente na palavra, cumpre o que está na palavra, para que tu não tenhas o que se envergonhar, para que ninguém venha contra ti. Essa palavra é para a nossa vida. Se dedique, aprenda, leia, não é? Seja hábil na palavra, decore os versos, use isso, né? Contra a cilada. Não é para você decorar capítulo tal, verso tal, mas o conteúdo, o que está escrito, e você será. Mas também não adianta só conhecer, né? Lembre-se do que Jesus falou no Sermão da Montanha. Já no final do Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 7, ele diz assim: aqueles que ouvem a palavra e as praticam. Né? Tiago vai dizer na sua epístola: não sejam só ouvintes, mas sejam também praticantes dessa palavra. E Jesus completa: será como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E ele diz: soprará o vento, cairá a chuva, subirá os rios, mas a casa permanecerá firme. Assim são aqueles que sabem utilizar bem esta arma no dia mal, porque virá o dia mal. O Senhor não disse se a chuva cair, se o rio subir. Não, ele disse quando a chuva cair, quando o rio subir e o vento soprar contra a casa, ela vai permanecer firme. Então, nós somos convidados a usar essa arma poderosa, não é? Essas são as armas que Paulo coloca à nossa disposição, ele cita. Mas não só essas armas. Ele diz também, né, depois de falar sobre este arsenal de guerra, essas 6 armas espirituais, ele diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando. Ou seja, você está ali preparado, capacete da salvação, couraça na justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, né, o sapato do evangelho ali, o capacete da salvação, a espada da verdade, está tudo ali. Mas você está pronto, preparado, hábil, está o quê? Orando e vigiando.
orando e vigiando. E se você for hábil em todas essas armas e estiver preparado, não tem inimigo que possa prevalecer contra a tua vida. Não tem inimigo que possa vencer. Por mais poderoso que ele seja, por mais numeroso que ele seja, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Né? Não tem segredo nenhum. Ser vencedor, não é? Como Paulo diz aos Romanos, ele diz exatamente isso. Em Cristo somos mais que vencedores. Mas o que é estar em Cristo? É isso. É conhecer essas armas, fazer uso dela, né? Ser hábil na utilização dessas armas e estar sempre orando, vigiando. Meu irmão, não tem força espiritual que vá prevalecer contra a tua vida. E Paulo diz, orando não só por você, mas também suplicando por todos os santos e também por mim, né? Paulo era humilde, né? O apóstolo Paulo, este mestre, esse doutor espiritual, né? Com conhecimento inigualável, ele disse, eu preciso das vossas orações, para que quando eu abrir a boca, venha a palavra de Deus com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho. E se ele precisava de oração para isso, quanto mais nós. Imagine Paulo, o apóstolo Paulo, o homem experimentado na fé, chamado por Deus, em comunhão com Deus, que escrevera esses tesouros preciosos de fé, de doutrina, de conhecimento. Ele dizia, eu preciso das vossas orações, quanto mais nós, menores ainda, pequeninos ainda, não carecemos da oração um dos outros. E ele termina, vamos ler aqui, né? 6:20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, lembrando que ele estava preso, para que possa falar dele livremente como convém falar. E, finalmente, Paulo, então, ele faz referência ao mensageiro que é Tíquico, né, que levou essa epístola aos irmãos e, finalmente, se despede proclamando a paz de Deus, que a paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus e Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. E assim ele encerra esse tesouro espiritual que eu lhe confesso que nestes dias que estamos estudando e meditando, eu fui confrontado com coisas que realmente eu já li várias vezes, mas que Deus e o Espírito Santo nos confrontou durante esse estudo do livro de Efésios. 6 capítulos apenas, e que são uma profundidade, um tesouro, uma revelação de Deus para a nossa vida. Se você quiser, você pode voltar em algumas partes do nosso estudo, que ainda vai estar disponível por algum tempo na nossa página do Facebook, e assim concluímos este estudo do livro de Efésios, e eu tenho certeza que foi bênção de Deus para a tua vida, como foi para a minha vida, estarmos meditando, estarmos, né, quando Satanás vier tentar agora, pelo menos no conteúdo que temos estudado, dizendo, não é assim, eu dizia, não, mas lá em Efésios, Satanás, está escrito que nós somos eleitos, escolhidos de Deus, que fazemos parte de um povo eleito, que Deus em Cristo Jesus manifesta a sua glória sobre nós e que Cristo vive em nós, que somos templo do Espírito Santo e que Deus, então isso tudo é uma arma preciosa de Deus para a nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nós vamos iniciar a partir da próxima ministração, estudando sobre o livro de Neemias, né? Se eu não me engano, é Neemias.
Os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. É uma reedição dessa revista, usada no final dos anos 90, mas que nunca foi tão atual para as nossas vidas. É da CPAD e nós vamos continuar usando. Lembrando que na nossa escola dominical nós estamos usando a nossa revista local, editada pelos nossos irmãos aqui de 1 aos Coríntios. Pastor Otto Alencar, de Macapá, ele foi o editor, junto com uma grande e preciosa equipe. Estamos estudando a 1ª Epístola aos Coríntios. Tem sido impactante a leitura também aos Coríntios. Deus está nos dando oportunidades de conhecer a espada da verdade e aprender a manipular para que possamos ser guerreiros vencedores em Cristo Jesus. E você tem que se dispor a isso, né? Vivemos tempos em que temos oportunidades. Talvez você tenha dito ao Senhor, orado ao Senhor: Senhor, eu queria aprender mais, queria ler mais, e tu não tem me dado oportunidade. O Senhor diz: espera lá, eu vou providenciar uma quarentena, você vai estar em casa e você vai ter oportunidade como você nunca teve antes na vida para aprender e crescer no conhecimento do Senhor, né? Você está utilizando isso? Você está crescendo? Você não vai poder mais dizer para o Senhor: eu queria, mas não tenho. Então, julgue a você mesmo se é por falta de oportunidade ou se você não está disposto a crescer e aprender, e você está sendo presa fácil para os nossos inimigos espirituais. Nós vamos agradecer ao Senhor por estarmos nessa empreitada de fé, meditando nessa palavra tão poderosa e preciosa para nossas vidas. E eu quero te lembrar, as armas de Deus estão à tua disposição. Deus já colocou à tua disposição, à disposição da igreja. Cabe a você também estar disposto a conquistar, né? Manipular, aprender, crescer. Deus quer que você seja um guerreiro gigante na obra do Senhor. Vamos agradecer o Senhor. Eu quero agradecer por esse estudo tão precioso, para mim tão edificante, e vamos depois dar continuidade, né, ao nosso culto. Querido Deus, quando encerramos esse estudo de Efésios, somos gratos a Ti, Senhor, porque fomos impactados. Como Tu usastes profundamente o Teu servo ali naquela prisão em Roma, e Paulo escreveu esse tesouro para as nossas vidas, para os nossos corações. Se tivéssemos que pagar, Senhor, pagaríamos muito caro para ter acesso a tão precioso conteúdo. E Tu tem nos dado graciosamente, e precisamos dar o valor devido, Senhor. Te agradecemos, te louvamos pela vida de Paulo, te louvamos pela Tua palavra que está à nossa disposição, te louvamos porque Tu tem colocado essas armas à nossa disposição e nos tem revelado que só depende de nós estarmos prontos para a batalha que é constante, Senhor, em nossas vidas. Continua trabalhando, Senhor, em nossos corações, continua trabalhando em nossas vidas. Não desiste de nós. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos servir ao Senhor com as nossas ofertas e dízimos para a obra do Senhor e vamos cantar ao Senhor, vamos cantar hinos de adoração ao nosso Deus. Tome a sua harpa, também isso aqui é um tesouro precioso, né? Se a Bíblia é a espada do Espírito, né? A harpa é o canivete do Espírito, tá? Se aqui você é uma arma preciosa também, que tem tesouro, inspiração de Deus, que nos falam, e tudo que está aqui nesta harpa é baseado no que está aqui na palavra de Deus. Inclusive, vamos louvar sobre isso, né? O hino 305,
né? Que fala justamente dessa peleja, dessa batalha, que somos soldados espirituais chamados por Deus para essa batalha. Então, tome a tua oferta em tuas mãos, para que o nosso culto seja completo. Vamos entregar com alegria ao Senhor, separe, consagre, e nós vamos fazer chegar isso à casa do Senhor, para que a obra do Senhor seja feita. Amém? Querido Deus, consagramos as nossas ofertas a Ti, nossos dízimos. Te agrada de nós, pois não fazemos a homens, não fazemos à igreja, fazemos ao Senhor. É para Ti, para que a Tua obra seja feita, para que não falte recursos na Tua casa, para que Teus filhos sejam abençoados e os compromissos sejam pagos. Continua nos abençoando, fazendo prosperar os nossos caminhos, fazendo milagres se for preciso, para que tudo vá bem, Senhor, que todos tenham trabalho, providência, não falte o pão. Nós te agradecemos porque até aqui nos ajudou, Senhor. Em nome de Jesus consagramos a Ti. Amém. Graças a Deus. Oferta ao Senhor. 305. Campeões da Luz. Amém? Vamos cantar juntos. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo sim da fé, pois a peleja dura é, mas promessa temos nós de jamais lutarmos sós, as flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar as batalhas aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória a alcançar. O mal temendo avançar, hinos a Jesus cantar, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão.
Glória a Deus. Então, como diz Paulo, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Então, temos oferecimentos. A irmã Márcia oferece culto em ação de graças pela passagem do aniversário da sua irmã, Cíntia. Cíntia está completando mais um aninho de vida. A Rafaela oferece o culto em agradecimento à EBF, né? Todos nós somos gratos a Deus por essa EBF maravilhosa, né? E eu gostei muito, né? Um custo tão baixo, a nossa maior despesa do ano, e parece que nunca foi tão alcançada, alcançou tantas vidas, não é? Coisa maravilhosa. Deus nos surpreende, né? Quando a gente pensa, meu Deus, está acabado, não vai. Deus vem dizer, eu tenho coisas novas, né? Como ele falou lá para Jeremias, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, novas, que não sabes, que não conheces. Então Deus veio e nos revelou uma estratégia maravilhosa e tivemos uma IBF abençoada. Temos pedidos de oração. A irmã Dila pede oração em favor da Renata, pela Zuma, que foi diagnosticada com leucemia. Não é? É uma doença muito séria, muito forte. Vamos estar em oração, orando como diz Paulo aqui, não é? Kedma pede ajuda em oração por sua tia Ruth, para que Deus conceda a saúde. A irmã Lilian pede oração por sua cirurgia, que será na quinta-feira. Né? Deus está abrindo as portas para estar providenciando. Vamos continuar orando pela Lilian, pelo irmão Raimundo, pela irmã Laide, aquela obra ali na sua casa. Deus está providenciando tudo. Deus vai fazer coisas grandiosas. Oramos pela irmã Clara. A Clara também está hospitalizada. O pastor Guilherme Costa, ontem já voltou para casa, está na casa da sua filha em São José dos Campos, já saiu do hospital, está recebendo tratamento em casa, mas vocês sabem que é uma recuperação difícil da Covid-19. Vamos estar orando. Também temos recebido notícias da África. Deus está trabalhando, está sustentando, está operando, está recuperando, mas também ainda precisamos orar para que aquele que iniciou a boa obra conclua. Amém. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, fortalecidos no Senhor, nas armas que o Senhor tem nos dado, vamos vencer, vamos caminhar em nome de Jesus. As lutas estão aí, às vezes nos atingem, mas vamos usar da arma a fé, a fé, a fé, a fé, a fé, o escudo da fé. A fé, não abra mão da fé jamais. Sem fé é impossível conquistarmos, sem fé é impossível agradarmos a Deus. Crê em toda circunstância, Deus está contigo, Deus vai te sustentar, Deus vai te livrar. Não duvide jamais, creia somente e verás a glória de Deus. Então vamos orar e nos despedir em oração. Graças a Deus, estamos juntos mais um dia e Deus vai continuar operando em nossas vidas. Oremos. Senhor, te agradecemos por tudo que tens feito, pela vida da Cíntia, pela essa EBF maravilhosa que tu nos permitiste, Senhor, operar. Oramos por todos esses pedidos de oração. A Zuma, Senhor, está passando por uma luta tremenda, mas tu és o Deus do impossível, Senhor. Oramos pela tia Ruth, da Kedma, concede graça e saúde. Olha a Lília, Senhor, e da Clara, que estão nesses processos complicados de saúde. Também, Senhor, te agradecemos pelo que tu já tem feito. Estamos maravilhados, Senhor, e sabemos que tudo está sendo feito na tua vontade. Não entendemos todas as coisas, não compreendemos todas as coisas, e por isso mesmo muitas vezes somos feridos e atingidos, mas tu és Deus, está no controle da nossa vida. Opera, Senhor, poderosamente. Se precisa um milagre, tu és o Deus do milagre, Senhor. Alcança os teus filhos, não só aqui, mas em todo o mundo, Senhor. Sustenta, opera,
que seja, Senhor, um momento de uma revolução espiritual, e nós, como soldados espirituais, Tu tens nos chamados, nos alistados para fazermos diferença neste mundo, Senhor. Nos ajuda a cumprirmos esta missão gloriosa e continua provendo, Senhor, sobre nossas vidas, principalmente nos provendo de poder, nos provendo de graça, de misericórdia, de perdão. Cobre-nos e lava-nos com teu sangue, nos purifica, Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja sobre as nossas vidas, nossas famílias e a igreja do Senhor em toda a terra. Quantos creem, recebam esse abraço aí apertado do Espírito de Deus na tua vida e diga amém, diga glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.